Entender por que a massa do bolo fica com bolhas é uma dúvida que muita gente tem. Você sabia que há muitas causas para isso acontecer com você? Na maioria das vezes, isso ocorre mais na etapa da mistura dos ingredientes. Por mais que as bolhas não diminuam o sabor da receita, certamente influencia no visual e principalmente se você pretende vender suas receitas. Esse pode ser um fator de desperdício. Nesse vídeo, selecionei 6 razões para isso acontecer. Vamos conferir? Primeiro, escolha errada da farinha de trigo. A farinha de trigo cumpre um papel muito importante nas mais variadas receitas de bolos. E não é de hoje. Por ter um teor consideravelmente alto de glúten, a farinha dá elasticidade, deixando a massa fofinha e maleável. No entanto, existem muitos tipos de farinha e cada uma tem indicações específicas. Escolher a farinha errada para a sua receita pode facilmente resultar em um bolo cheio de bolhas, prejudicando até mesmo na hora de assar. Isso acontece porque algumas farinhas possuem adição de fermento, por exemplo, o que estimula o crescimento precoce da massa. Em alguns casos, a massa cresce antes mesmo de ir ao forno, pois o processo foi acelerado e isso sim favorece as bolhas. Segundo, bater a mistura muito rápido. Quando não se tem tanta intimidade com a produção de bolos, é normal achar que quanto mais rápido bater a mistura, melhor fica. Contudo, não é exatamente assim. Os ingredientes devem ser misturados cuidadosamente, apenas para homogeneizar e agregar. Vale dizer também que esse cuidado deve ser ainda maior quando adicionar farinha. Eu recomendo que você acrescente a farinha peneirada aos poucos, de modo a incorporar completamente a mistura e esquecer a batedeira nessa etapa. Terceiro, deixar de seguir o modo de preparo e ingredientes. Somente a experiência de muitos anos fazendo bolo permite acertar a receita no olho. Do contrário, é fundamental seguir à risca os ingredientes pedidos. Com isso, um dos ingredientes se destaca mais que os outros, que é o fermento. A vontade de fazer um bolo render e crescer mais pode levar os desavisados a colocarem só mais um pouquinho de fermento. Porém, isso faz com que o bolo cresça desproporcionalmente, favorecendo a estrutura ideal para a formação de bolhas. Quarto, não bater os ingredientes corretamente. Se por um lado a mistura excessiva e rápida pode prejudicar o bolo, por outro, deixar de misturar corretamente é tão ruim quanto, especialmente na etapa da farinha. Dessa forma, independentemente se você utiliza um fouet, uma espátula ou mesmo uma colher, faça questão de incorporar cada ingrediente por completo. Por exemplo, quando a mistura apresenta pelotas de farinha na hora de assar, o crescimento do bolo fica desigual nos locais onde a farinha se concentra, ocasionando assim as temidas bolhas. Portanto, mexa direitinho. Quinto, despejar a mistura na forma e levar direto ao forno. Essa dica é um daqueles truques que a maioria das pessoas de antigamente conhece como ninguém. Me responda. Quando você mistura ou bate a massa e já despeja na forma untada e enfarinhada, você faz alguma coisa ou leva direto ao forno? Sabia que dar leves batidas na forma em uma superfície como a mesa ou pia da cozinha é uma das melhores estratégias para evitar bolhas? Pois é. Quando você faz isso, automaticamente elimina o excesso de formação de ar na massa, que é justamente o que ajuda a sobrar espaço em sua mistura. Portanto, coloque mais essa etapa antes de assar. Pode apostar, faz toda a diferença. Sexto, falta de atenção à temperatura do forno. Para agilizar o pré-aquecimento do forno, você acaba aumentando a temperatura, mas se esquece de baixar na hora de levar o bolo ao forno. O resultado disso é um forno muito quente para a massa, gerando uma selagem muito brusca em determinadas áreas do bolo. Entretanto, há uma grande chance de outras partes ficarem mal assadas, ou seja, é certeza de ocorrer as bolhas.
Isso também pode acontecer por causa do forno desregulado, o que é pior ainda, pois fica difícil identificar o problema. Portanto, se perceber que ao final do tempo de preparo o bolo ainda está cru em certas partes, é bem provável que necessite de regulagem. Além disso, tenha atenção ao forno pré-aquecido. Precisa ser pelo menos 15 minutos a 180 graus. Isso sim garante um bolo bem assado. Agora que você sabe por que a massa do bolo fica com bolhas, é hora de planejar melhor a execução das etapas, garantindo que nada saia do controle. Espero muito que tenha gostado das dicas e que elas ajudem suas receitas a ficarem perfeitas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.